Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade, e eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em sua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isso murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nessa casa, pois que também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Eu tomo esse fragmento do Evangelho de Lucas sob o impacto do teólogo tcheco Tomáš Halík. Foi ele que chamou a atenção, recentemente, a comunidade cristã internacional para a figura bíblica de Zaqueu. Espiando Jesus por entre as folhas, do alto de uma árvore, Halík sugere que Zaqueu pode ser tomado como um modelo que lança luz sobre o homem contemporâneo. Como ele, são tantos hoje na franja da igreja, na franja da fé, no limiar, no limite, nem dentro, nem fora da fé. Influenciados pelas questões do mundo contemporâneo, ainda assim observam o Cristo que passa no meio da multidão, com interesse e com distância. Eu acho que a imagem que o Halík constrói é bem oportuna. Para Halík é decisivo saber como é que nós vamos tratar essa gente. Essas mulheres e esses homens de hoje, marcados pelas perplexidades, pelas dúvidas do mundo contemporâneo, que ainda assim lançam um olhar de interesse na direção de Jesus Cristo. Ele diz que o destino da igreja, e não apenas da igreja, mas talvez da sociedade como um todo, possa depender de como vamos tratar essas pessoas no limiar da fé, nem dentro e nem fora. Outra contribuição de Halík que me impressiona e que eu gostaria de trazer à cena
nessa manhã é a avaliação do que falta na nossa espiritualidade de hoje. Para ele, o que falta é a paciência. A virtude que está em falta é a paciência. Entre o ateu e o cristão, diz Halik, a diferença é só de paciência. Compartilhamos com os ateus o sentimento de perplexidade diante de um mundo trágico e injusto. Aguardamos, no entanto, o dia seguinte, o dia quando o sentido renascerá depois da sua morte. Cito o teólogo. Não pretendo dizer aos ateus que eles estão errados, mas que têm falta de paciência. A paciência é o modo como o amor, a fé e a esperança cristãs se manifestam em nosso tempo. Sem paciência, não é possível ser cristão. Os apressados rumam à incredulidade e ao ateísmo. Com esses dois elementos, eu queria me aproximar agora do texto do Evangelho de Lucas. Primeiro, quero considerar Zaqueu para entender melhor o homem moderno. O homem que pode até ter interesse no Evangelho, mas cheio de dúvidas, hesita e permanece no seu esconderijo. O outro ingrediente é a ideia de que a paciência é fundamental. Quando alguém julga a Deus rápido demais, a fé vai embora. Com esses dois ingredientes na mochila, Zaqueu como paradigma e a paciência como antídoto do ateísmo, quero olhar esse texto de Lucas que nos conta do encontro de Jesus Cristo com Zaqueu. Se você quiser, pode acompanhar a mensagem com a sua Bíblia aberta. O primeiro verso apresenta Jesus Cristo. Rápido. Após uma cura espetacular de um cego nas cercanias de Jericó, se você olhar um pouquinho o texto que vem antes, conta de como Jesus tinha acabado de curar aquele famoso cego de Jericó. Depois desta cura espetacular, ele entra na cidade. Ele entra e atravessa a cidade a pé, acompanhado por uma multidão. Essa imagem do Cristo me impressiona. Não se trata de um Cristo em um mosteiro, isolado, mas de um Cristo em contato com as pessoas da rua. Ele caminha entre as pessoas. Imagino, ele percebe as suas necessidades. Eu penso como é que foi o empurra-empurra logo após ele ter curado aquele homem cego. Todos queriam se aproximar dele, talvez tocá-lo. Proponho que essa imagem de Jesus Cristo entre as pessoas, apertado por elas, possa ser tomada como um modelo para a nossa ação missionária e cristã. A imagem de Jesus entrando em Jericó com uma multidão coloca uma questão para a igreja. Afinal, estamos próximos ou distantes do homem da rua? O segundo verso do texto apresenta Zaqueu. Ele é um publicano, ou seja, um coletor de impostos. Na verdade, ele era um chefe dos coletores de impostos. Impostos a serem entregues aos romanos. Um homem rico, diz o texto. Imagino que para ele convergiam sentimentos contraditórios. Invejado por sua riqueza e sua influência, é assim em todos os tempos. Mas odiado por ser publicano. A reputação dos publicanos não era nada boa, porque primeiro serviam os romanos, que oprimiam os judeus. Não era boa também porque costumavam desviar parte do dinheiro arrecadado para os seus próprios bolsos. História que conhecemos também. E a Bíblia conta uma outra particularidade acerca deste homem. Zaqueu era baixo.
Sua baixa estatura terá um papel importante nos acontecimentos entre Jesus e Zaqueu. Zaqueu não era um discípulo de Jesus e nem tampouco era um judeu dedicado. Ele tinha optado por fazer carreira servindo aos romanos, ao establishment, aqueles que dominavam a Palestina e boa parte do mundo de então. Eu suponho que ele tenha tido uma formação judaica. O nome Zaqueu é uma variação de Zacarias. Portanto, ele tinha nome de profeta. É bem provável que ele falasse hebraico e que tivesse tido uma educação que se referia ao Messias ainda por vir. Eu pergunto, a quem poderíamos compará-lo hoje? Aos cristãos que estiveram na escola dominical quando crianças e agora estão nos escritórios na Avenida Paulista e na Berrine? A multidão cercava Jesus Cristo e Zaqueu, baixo, não conseguia vê-lo. Então ele correu e antecipou o caminho do mestre, subiu em uma árvore onde ele olhava Jesus à distância. Ali, pendurado em uma árvore, provavelmente uma figueira, que pode ficar bem alta, talvez 10 ou mais metros de altura, Zaqueu avistava Jesus à distância. Realmente é uma imagem interessante. Digamos que Jesus demorou alguns minutos para chegar até o lugar onde estava Zaqueu. E eu pergunto, o que será que ele pensava naqueles minutos? Será que ele imaginou que talvez fosse o Messias que ele teria ouvido falar quando era criança? Será que naqueles instantes de solidão, no alto daquela árvore, ele se lembrou de quem ele era? Dinheiro no banco e poucos amigos. A cena que destaca o teólogo Halik está montada. Zaqueu não está no meio da multidão que acompanha, que celebra o mestre. Ele prefere certo isolamento. Talvez possamos compará-lo aos que não querem ser encontrados entre os crentes triunfantes, mas tampouco querem ser contados entre os ateus arrematados. Interessado, Zaqueu observa a distância. Talvez ele se sinta um tanto inadequado, por ser um baixo. Por tantos outros motivos, nós também nos sentimos inadequados. Ele sobe e se esconde. Nós também subimos as mais variadas árvores de defesa e proteção com os mais variados sentimentos de inadequação. Thomas Halik morava em Praga, pouco depois que a revolução chamada de Veludo colocou fim ao regime comunista. E junto com o despertar da democracia, renasciam também expressões públicas de fé no meio dos anos de 1990. Então ele foi convidado, à época do Natal, a trazer uma pequena meditação cristã aos membros do parlamento. Nessa meditação, Halik menciona Zaqueu, do Evangelho de Lucas. Conta aos parlamentares como Jesus tivera um encontro inesperado com este chefe da coleta de impostos. E Halik compara o encontro de Zaqueu com Jesus com a situação do seu país. Depois da queda do comunismo, depois da frustração e da euforia inicial, os cristãos se tornaram outra vez visíveis naquela sociedade. E eles passaram a ser olhados com olhares de espanto. Quem são esses cristãos que emergem aí? De cima das mais variadas árvores, surgiram Zaqueus, olhando com interesse e com distância. Muitos não se sentiam suficientemente seguros para se filiarem à igreja. E talvez essa seja a realidade de muitas pessoas
ao redor de todo o planeta. Halik conta que depois de ter feito aquela mensagem, Zaqueu nunca mais lhe saiu da cabeça, como se fosse um personagem dos nossos dias. Aqui, Zaqueu em cima da árvore, olhando Jesus Cristo à distância. Finalmente, Jesus se encontra com Zaqueu. O encontro deles e os efeitos desse encontro estão relatados nos versos que vão de 5 a 10 do texto de Lucas. E para enxergar Zaqueu, Jesus olha para cima, diz o texto. Para reconhecer quem são os Zaqueus e onde estão escondidos hoje, precisamos olhar para direções inusitadas, não convencionais. A igreja precisa olhar para direções não convencionais. Olhar também para partes de nós mesmos que não são tão óbvias. Precisamos de sensibilidade para identificar onde estão os Zaqueus e onde o Zaqueu mora em mim. Jesus tratou o homem pelo nome. Ele disse: Zaqueu. Em um tempo em que a banalização do Evangelho é a marca, em um tempo em que Jesus Cristo é anunciado como se for um shampoo a ser consumido, a pessoalidade de Jesus Cristo, o face a face, o olho no olho, isso tudo é fundamental. Pois foi isso que fez Zaqueu descer do seu esconderijo e da sua defesa. Eu vou ficar na sua casa, disse Jesus Cristo. Uma casa fina, eu imagino. Mas uma casa construída com dinheiro de origem duvidosa. Ele vai ficar na casa de um pecador, reclamaram os religiosos. Jesus não se impressiona com o que eles dizem. Ele escolhe o caminho que leva à salvação. E o texto diz salvação e alegria. Por minha conta, eu acrescentaria que o que falta na nossa espiritualidade é alegria. Alegria verdadeira, não fingida. Não a alegria dos funcionários do McDonald's. Porque a alegria é a verdadeira marca da salvação. Jesus entra na casa de Zaqueu. Jesus sempre entra nos lugares mais íntimos, mais profundos, mais radicais da nossa existência. Essa é a marca de Jesus Cristo. Ele fala com aquela parte mais secreta da tua personalidade, parte que ninguém mais conhece e fala. Assim que ele entra na casa de Zaqueu, ele produz um efeito. Aquele homem muda a sua relação com o dinheiro e com os pobres. A relação passa a ser marcada pela justiça e pela generosidade. E isso só acontece porque Jesus restaura a dignidade desse homem. Ele não se impressiona com o dinheiro que ele tem, e nem se impressiona com os pecados de Zaqueu, mas ele se sensibiliza pelo sentimento de inadequação e solidão daquele homem. E ele chama Zaqueu de filho de Abraão, ou seja, um verdadeiro judeu. E ele sugere assim que ser judeu é bem mais do que ser religioso. Um rabino tradicional não entraria na casa de um pecador. Insistiria que o reino de Deus não é para eles. Não vai entrar em casa de pecador, hein? Mas Jesus sempre repete, sempre o seu mesmo milagre. É um milagre só. Ora com a mulher que sangra, ora com o leproso, ora com as crianças, ora com os publicanos, ora com as pecadoras. Ele sempre restaura o sentido de uma vida que se perdeu. Nada
baixo, pequeno, impuro, desonesto, desviado, pervertido, ladrão, cheirando mal, físico ou socialmente, a todos eles, diz Jesus, eu vou ficar na sua casa. E assim é que chega a salvação ao homem da cidade. Há muitos Zaqueus entre nós, talvez dentro de mim, dentro de você. Igrejas como as nossas, a primeira igreja e a comunidade de Jesus, estão chamadas com humildade e confiança a apresentar o Cristo ao homem moderno, onde ele estiver, escondido, aonde ele estiver escondido, sem triunfalismo, sem se tomar a si mesmo como modelo, restaurando o verdadeiro e adequado mistério em torno de Deus, apresentando o Deus que quis se tornar homem e recusando o homem que quer ser igual a Deus. Aqui em Lucas, o título usado para Jesus é Filho do Homem, apontando para a força incontornável da encarnação. Minha oração é que o Cristo chegue a nós e com ele a sua alegria e que atinja assim o mundo todo. Amém.